Declaro aberta a sessão e peço a doutora Natália, secretária, para fazer a leitura da ata anterior. Bom dia a todos. Informo que esta sessão conta com a interpretação em Libras pelas intérpretes Raíssa e Odélia. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Cível, realizada no dia 10 de abril de 2024, publicada no Diário da Justiça, número 9797, de 15 de abril e até a presente data não foi impugnada. Em votação, o silêncio, não havendo impugnação, tem como aprovada a ata. Então, nós vamos para o terceiro, né, da pauta. Isso, desembargador. Pode fazer a leitura. Processo número 3 da pauta. Processo número 3, 0800 352 47 2019 818 0109, apelação civil. Origem Parnaguá Vara Única, apelante Francisco de Assis e Silva, advogado Eduardo Martins Vieira, apelado CCB Brasil S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, advogado Wilson Salles Belchior, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, com sustentação oral pelo Dr. João Pedro, representando a parte apelada, CCB Brasil. Não tem da apelante, né? Será apelante. Então, com a palavra, o doutor... Parte apelada. Certo. Aqui. Doutor João Pedro, com a palavra, 15 minutos. Bom dia, desembargador Fernando, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saber da possibilidade de realizar a sustentação em bloco de ordens 3 e 7, pois eles versam sobre, tratam de consignado, ambos pela mesma instituição bancária, e eles são o mesmo tema, praticamente, sustentação oral. O certo está embaixo da declaração, né? É o processo 0800 463 e 0800 352. Isso, são embargos, doutor João Pedro. Bom dia. Então, só cabe sustentação no número 3 mesmo. Tá certo. Enfim, bom dia novamente. Bom dia. Gostaria de, primeiramente, chamar a atenção ao arcabouço legal e probatório conclusivo do direito pleiteado. É de suma importância chamar essa atenção, pois no processo foi juntado aos autos comprovantes de pagamento do valor contratado e creditado na conta corrente do autor, conforme os comprovantes anexados. Cumpre ressaltar também que esse comprovante anexado ele é válido e seguro, tendo em vista que ele só é gerado quando o valor ele efetivamente é creditado na conta destinatária. E ele possui uma autenticação bancária conforme o número de controle Câmara apresentado. Inclusive, eu pessoalmente já fiz diversas diligências pelo CCB, inclusive outras câmaras, e já peguei entendimentos de que esse comprovante ele é válido justamente por conta desse número de controle Câmara apresentado. E um exemplo de como pode-se saber a data do TED é justamente pela numeração inicial. Por exemplo, se um processo ele começa assim, 2016-03-15, significa que aquela data em que foi creditado, ele foi em 15 de 3 de 2016. Então, já é uma segurança a mais para se saber que esse comprovante ele é válido no processo. E é inegável que a parte contratou, porque nota-se que todos os documentos necessários foram juntados aos contratos em sede de contestação e são totalmente idênticos aos documentos que foram anexados na inicial da parte autora. Dessa forma, é notório que não existe qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária e, consequentemente, não existe qualquer responsabilidade de algum dano supostamente sofrido. Então, estou presente aqui pelo CCB Bank, pedindo a manutenção da sentença e o não provimento do recurso de apelação. Obrigado. Vamos ao voto. Trata de apelação civil.
interposto por Francisco de Assis e Silva, em fato de sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Parnaguá, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, repetição de indébito, e pedido de indenização de danos morais, ouvido pelo apelante, em fato do Banco do CCB Brasil Crédito Financiamento e Investimento. Na sentença recorrida, o juiz julgou improcedentes pedidos autorais, condenando o autor apelante ao pagamento de custos e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Estou vencendo da apelação, uma vez preenchidos os pressupostos legais. E no ato preliminar, vamos ao mérito. Procede da questão de respeito à ocorrência de irregularidade na formalização do empréstimo consignado através do contrato número 20, traço 930-20/16003, em nome do autor, sem a sua anuência, no valor de R$ 1.526,41. No caso, verifica-se no histórico de consignações apresentado pelo autor apelante, a existência de empréstimo supracitado tendo sido efetivado 36 parcelas de 72 delas, o qual a parte da autora afirma não ter autorizado. Vamos resumindo aqui o voto. Aí, no caso, a parte ré, apelada, alega a regularidade da contratação, bem como o repasse do valor contratado. Contudo, verifica-se no contrato acostado ao ID, aqui o nome do ID, juntamente à contestação, que o referido documento não cumpriu as formalidades legais ditado pelo artigo 595 do Código Civil, no tocante à contratação com pessoa analfabeta, como no caso em comenta, uma vez que consta apenas a assinatura de uma testemunha de uma testemunha. O que é que diz o artigo 595? No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. E este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Lanço aqui a emenda do relator ministro Ricardo Vilas Boas. Peço bem para fazer a leitura. Dessa forma, não tendo havido a comprovação da formalização do contrato, faz necessária a declaração de inexistência do contrato em comércio. Quanto à restituição em dobro das parcelas devidamente descontadas, o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Entendimento passivo das jurisprudências que a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor, previsto no artigo supracitado, exige a caracterização de má-fé do fornecedor de produto ou serviço, o que ocorreu no presente caso, pois tendo em vista a ausência de formulação legal do contrato, restando caracterizado indevidos descontos realizados na conta do autor. Destaque-se ainda que, segundo o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e risco. Lanço o emenda a respeito e, resumindo, sigo aqui o processo. Sendo assim, os transtornos causados ao autor, apelante, em razão da inexistente contratação e dos descontos devidos, são inegáveis e extrapolam os limites do mérito de sabor. Nesse caso, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral extrai-se por mera verificação da conduta. Portanto, pelo argumento assim expedido, merece prosperar o pleito recursal quanto à reforma do julgado recorrido, quanto à repetição do indébito e do dano moral pleiteado na inicial. Esse dano moral estou fixando em 5 mil, como é de costume aqui nessa igreja Câmara. Conforme consta nos autos, houve a transferência do valor supostamente contratado
Diante disso, deve-se fazer a compensação do valor de R$ 1.526,41 centavos da quantia descontada indevidamente. E chegando aqui à conclusão, conheço o presente recurso para dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais e, em consequência, declarar inexistente o contrato, encomenda, restituindo as parcelas indevidamente descontadas do seu benefício previdenciário, sobre os quais incidindo correção monetária a partir do respectivo desconto e juros de modo de 1% ao mês a partir da data da citação, com a devida compensação do valor depositado em R$ 1.526,41 centavos. E o dano morais aqui aplicado em R$ 5.000. E faço a inversão da sucumbência. É o meu voto, eminente desembargador. Desembargador Ricardo. De acordo. Desembargador Aguimar. Seguindo os precedentes da Câmara, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência. O recurso conhecido, dado parcial provimento, nos termos do voto do relator. Qual é o próximo? O desembargador Adesso entrou na sala. É o 10º, né? Isso. Né? Eu já estou ouvindo. Acho que eu não estou aparecendo aí para o senhor, acho que a câmera não está ligando, mas estou ouvindo. O desembargador Adesso Nogueira. Bom dia a todos. Tê-lo novamente aqui na nossa grande Câmara. E agradecer a colaboração de sempre. Doutor Fernando, sempre é um prazer. Estarei sempre à disposição dos colegas. Bom dia, doutor senhor. Obrigado. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, A nossa desembargador Aguimar. Bom dia, desembargador Adesso. Bom dia. Bom dia, desembargador Adesso. Posso fazer o pregão, desembargador Fernando? Pode, o 10º, né? Isso, processo número 10 da pauta 075-7515-76-2020, 818-0000, agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara, agravante Colégio Liberdade Eireli, advogado Joaquim Caldas Neto, agravado Banco do Nordeste do Brasil S.A., advogado Edmar Chagas Mourão, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto. O desembargador Aguimar está impedido neste processo e não teremos sustentação oral. Então, vamos ao voto direto e rápido. Trata de agrado de instrumento, depois pelo Colégio Liberdade, Eireli, EPP, contra a decisão interlocutora proferida pelo juiz da primeira vara, da comarca de Teresina, que indeferiu a oposição de impenhorabilidade na ação de execução ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil. Aqui o processo número. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que, dentre os diversos imóveis indicados como garantias hipotecárias, existe um que é o imóvel familiar, de caráter próprio e com finalidade residencial, que, por algum equívoco jurídico, for alocado como garantia. Fecha aspas. Vamos aqui no voto. Eu reconheço o recurso, uma vez que preenchido os pressupostos. Tem-se como sendo do presente recurso o indeferimento da oposição de impenhorabilidade de bem em ação de execução sob o argumento de tratar-se de bem de família. Inicialmente, ressalta-se que a decisão interlocutora combatida pelo recurso de agravo deve ser conteúdo potencialmente capaz de ocasionar o agravante, lesão grave e de difícil separação, levando-se em conta a lesividade que pode resultar da execução de decisão contrária aos princípios legais. Assim que deve-se ter em vista é a relevância da fundamentação e o risco de lesão grave e de difícil separação. No caso em espécie, não verifica a sua configuração, sobretudo porque a decisão impugnada apresenta amparo legal, na medida em que, ao prolatar a decisão, o juiz de direito partiu da premissa de que o bem familiar é aquele único imóvel utilizado pela entidade familiar para fim de residência, nos termos do artigo 5º da Lei 8.009/1990, que diz o seguinte: para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei,
considera residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Diante dos fundamentos do acervo probatório relacionado aos autos do agravo em epígrafe, bem como do contínuo nos autos da ação originária, processo tal aqui, observa-se que a parte afirma tratar de bem de propriedade de Antônio Edivaldo da Silva Mendes e sua esposa Francinaldo de Brito Lopes Mendes, e que trata-se, assim, de bem impiorável por corresponder aos critérios de bem de família, se acostar aos autos qualquer documento que demonstre o que afirma. Recai sobre a parte, ora agravante, o ônus de demonstrar, através de documentação acostada aos autos do processo, o que está alegando, por ser prova constituída de seu direito nos termos do artigo 373.1 do Código de Processo Civil. E lanço aqui a emendas aqui do nosso tribunal e de outros tribunais a respeito. Peço vendo para fazer a leitura, para resumir o voto. Dessa forma, com base nos fundamentos supramencionados, mostra-se acertada a decisão de piso, devendo ser mantida em todos os seus termos. Diante do exposto, com isso do agravo do instrumento, pois preenchidos os pressupostos processuais de sua admissibilidade, para no método negar o provimento, mantendo em conta a decisão agravada. O meu voto é menino desembargador. Desembargador Ricardo. De acordo. Desembargador Adelson. De acordo com Vossa Excelência, senhor corregedor, senhor relator. Então, processo do recurso conhecido e negado provimento nos termos do voto relator. Esse é o 10º. Processo número 11 da pauta 0018-285-90-2007, 818-0140, apelação cível, origem Teresina, quinta vara cível, apelante Maria de Jesus Vieira de Alencar Souza, advogados Alcindo Luiz Lopes de Souza, apelado Juarez Ângelo Reck, relator desembargador Agrimar Rodrigues de Araújo, com impedimento do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, e convocado para participar, desembargador Adécio Antônio Brito Nogueira. Não teremos sustentação oral. Não tem. Então, com a palavra, o eminente desembargador Agrimar, para o seu voto. Pois não, senhor presidente. Relatório do sistema. Faço o voto. Conheço do presente recurso, enquanto vislumbro o atendimento dos requisitos. Começo tratando da existência ou não do dano moral e o material causado pelo apelado. No caso em análise, a parte apelante, alega em resumo que antes do protocolo da ação passou cerca de 17 meses sem a posse da documentação do veículo e desimpedida para uso por responsabilidade da parte apelada. E computando-se o tempo de duração dos autos, passou-se um total de 56 meses nesta situação. Em razão do exposto, requer o pagamento de perdas e danos no valor de R$20 mil. Extrai-se daí que a parte apelante pleiteia o pagamento de danos morais e materiais em razão do desconforto por não ter podido usufruir plenamente do veículo adquirido por longo período, no total de 56 meses, até a efetivação da transferência do mesmo para o seu nome. De início, quanto ao dano material, a sentença cor não merece reforma, uma vez que este não pode ser presumido e deve ser cabalmente demonstrado, que não se verifica no presente caso em análise. Dessa linha de raciocínio, trago aqui vários precedentes, dentre eles cito um oriundo do Tribunal de Minas Gerais, que no ponto que interessa destaca: os danos materiais não são presumidos, assim alegados pela parte hão de ser devidamente comprovados, ou seja, materializados. Trago outro precedente aqui também, outro também de Minas Gerais, cuja leitura considero prescindível por conta da simplicidade da matéria. E prossigo. No caso em análise, nota-se que a parte autora não demonstrou nos autos qualquer prejuízo de cunho material que tenha sofrido em razão do descumprimento contratual e da demora na entrega dos documentos necessários para a formalização da transferência do veículo, razão pela qual não é possível a condenação do réu, ora apelado, ao ressarcimento de prejuízos de natureza material. Já no tocante aos danos morais,
Nota-se que a matéria discute exclusivamente o descumprimento da cláusula contratual que previa a entrega da documentação do veículo livre de qualquer ônus ou encargo para a transferência à compradora. Quanto ao tema, não é possível arbitrar danos morais em razão de mero inadimplemento contratual, devendo a parte autora demonstrar um real abalo psicológico sofrido pelo não cumprimento da obrigação. Com a mesma linha da tese aqui afirmada, segue a jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores. Traga aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, no ponto que interessa, destaca: o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. Trago outros precedentes na mesma direção e prossigo. Ressalto que, apesar de alegar não ter participado de exposições, feito viagens e perdido oportunidades de venda, a parte apelante não traz o menor indício nos autos de tais frustrações, razão pela qual não se pode considerar a narrativa como verdade absoluta. Nesse contexto, se não há comprovação do dano material ou moral pretendido pelo apelado, logo, inexiste a obrigação de indenizar dele decorrente. Diante do exposto, por isso, do recurso de apelação, vez que preenchidos os requisitos para o seu recebimento, entretanto, lhe nego o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e julgar improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. Deixe de arbitrar ou majorar os honorários recursais em razão da inexistência de previsão legal para recurso interposto antes da vigência do CPC de 2015. Como voto, senhor presidente? Eu fiquei nesse relato, eu fiquei na dúvida aqui quando teve um momento aí que Vossa Excelência não merece reforma. Peraí, só um minutinho. E aqui tem para reformar. Estou conferindo aqui pelo relatório, senhor presidente, para ver a eleição de primeiro grau. Julgou parcialmente procedente pedido, condenou. A sentença de primeiro grau apenas determinou a entrega da documentação, mas não condenou nem danos morais e nem materiais. Né? Uhum. Na verdade, eu estou negando o provimento e mantendo a sentença. Então né? Não é julgando improcedente o pedido, né? É confirmando a sentença. Confirmando a sentença. Mas é porque eu especifiquei, eu estou julgando improcedente apenas o pedido de indenização, né, conforme a sentença o fez. Né? Acho que foi só uma reiteração, certamente desnecessária, foi colocada aqui. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, como a sentença o fez. De fato, a sentença não condenou em dano moral e nem material, apenas determinou a entrega do documento. É o que eu estou fazendo. E o pedido é no sentido, o pedido que foi devolvido para a Câmara foi só a condenação em danos morais e materiais. Então, eu estou negando provimento. Neste particular. E mantendo intocável a sentença no particular de determinar a entrega do documento. No dispositivo, você já está colocando para reformar a sentença em todos os seus termos. Houve um erro material que, inclusive, eu pulei aqui, eu percebi e pulei. Vou mandar corrigir aqui a redação. Certo. Não é reformar, é manter. Realmente está escrito assim, tanto é que eu percebi e dei uma pulada nessa parte aí. Tá certo. Tá certo? Porque eu percebi na hora. Vou mandar corrigir. Na verdade, é manter a sentença em todos os seus termos, negando, julgando improcedente o pedido de indenização por dano material e moral, como fez a sentença. Ótimo. Nem precisaria especificar isso, bastaria
se ater a dizer que mantém a sentença, ao invés de reformar. Ótimo. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Adesso. Pelo que eu ouvi, também eu acompanho. Pelo que eu li, eu ia fluir. Mas aqui também na sentença de Vossa Excelência, desembargador Agremar, pelo que eu li, modifica em parte. Aqui, um parágrafo do que eu tive acesso, tá? Quando diz, mas Vossa Excelência também não leu isso, tá? Então, eu estou votando pelo que eu ouvi. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Claro, foi só esse erro material aí da equipe, mas eu percebi, até nem me referi a isso, porque eu percebi que estava equivocado. Mas, do Fernando, parece-me que eu cumpri aí meu desiderato, né, em relação aos dois processos. Mas calma aí. Vou dar o resultado. Negado por provimento nos termos do voto do relator e agradecer Vossa Excelência por mais uma vez colaborar com a nossa igreja aqui. Obrigado, desembargador Fernando, e eu estarei sempre à disposição dos colegas, é um prazer revê-los. Igualmente. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, desembargador. Até mais. Obrigada, desembargador Adesso. Obrigada. Estarei da mesma forma. Então, doutor, agora qual é? É o quarto, né? Isso, processo número 4 da pauta. 080 13 18 40 2022 818 0065, apelação civil, origem Pedro II, segunda vara, apelante Banco Bradesco S.A., advogada Larissa Santos C. Rossi, apelado Oswaldo Raimundo da Silva, advogada Larissa Barroso Medeiros, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, com sustentação oral pela doutora Manuela Julião dos Santos, representando a parte apelante. Doutora Manuela? Doutor Manuel, com a palavra, 15 minutos. Relatório no sistema. Excelência, bom dia, primeiro bom dia. Por gentileza, poderia repetir o número, porque eu estou com 2 processos hoje. Esse é o seu primeiro, é o Banco Bradesco e Oswaldo Raimundo da Silva. Pronto. Tá bom? Oswaldo Raimundo da Silva, é o processo 080 13 18-40. Muitíssimo obrigada, doutor. Inicialmente, eu vou me apresentar. Meu nome é Manuela Julião dos Santos, OAB Sergipe 4647. Represento o Banco Bradesco neste ato. Excelências, o caso, ele trata de uma reclamação que foi formulada pela parte recorrida, onde informa que vinha sofrendo descontos em sua conta, referente ao empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Em sede de defesa, excelências, o banco esclareceu que não houve qualquer irregularidade nos descontos realizados, tendo em vista que a parte recorrida, a parte apelada, ela realizou um empréstimo em 10 de maio de 2018, junto ao Banco Bradesco, que é o contrato final 6247, no valor de R$ 7.755,27, a ser pago 72 parcelas, no valor de R$ 219,99. E que este empréstimo, ele se tratou de um refinanciamento de outros 2 empréstimos que a parte autora teria contraído. Após excelências, o juiz de primeiro grau, ele julgou parcialmente procedentes feitos constantes na inicial para condenar o banco na restituição dos valores descontados em sua forma dobrada, bem como no pagamento de R$ 2.000 a título de danos morais. E este caso, excelências, merece alguns esclarecimentos. Na sentença, o juiz de primeiro grau, ele afirmou que o requerido juntou aos autos cópia do contrato, todavia não juntou comprovante do TED, comprovante hábil, para comprovar o valor contratado, que o valor contratado foi disponibilizado na conta do autor. Excelências, inicialmente, veio aqui chamar a atenção que a petição inicial, ela funda-se na negativa da contratação. Ou seja, a parte apelada, ela afirma que nunca contratou o empréstimo objeto da apresentação. Em contrapartida a esta alegação, o banco recorrente traz aos autos
contrato devidamente assinado pela parte recorrida. E chama a atenção, excelências, que na sua réplica, inclusive, a parte apelada não contesta a assinatura posta naquele contrato. No que pertine à afirmação do juiz de primeira instância quanto à ausência de comprovação da transferência dos valores, data máxima vênia, não foi observado ao tempo do julgado que o banco recorrente ele juntou os autos e extrato da conta da parte apelada, a qual comprova que foi recebido, que foi depositado o valor na conta do correntista. E isso também não foi contestado, não foi impugnado em sua réplica. Então, excelências, resta incontroverso que a parte apelada contratou o empréstimo reclamado, que o valor foi disponibilizado em sua conta, não houve devolução de tais valores, deve ser ressaltado tal ponto, ou seja, ele desfrutou desse valor que recebeu em sua conta, então não há que se falar em má prestação de serviço do banco, não há que se falar em descontos indevidos, tendo em vista que o desconto ele se trata de um exercício regular do direito do banco recorrente mediante a contratação do empréstimo consignado. E nesta linha de raciocínio, excelências, é que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau, ele se mostra desarrazoado e desproporcional, uma vez que não houve qualquer ilicitude na contratação, há prova nos autos da contratação, há prova nos autos de que o dinheiro foi disponibilizado na conta do recorrente, e é por estas razões que o banco requer que o recurso ele seja conhecido totalmente provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. E acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, o banco requer que seja afastada a condenação em dano moral e que a condenação em danos materiais ela ocorra em sua forma simples. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Obrigado, doutora Manuela. Estou conhecendo do recurso, a vez que preencho os pressupostos previstos em lei, e vamos ao voto. Trata de ação objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela parte autora apelada, sob a alegação de desconhecimento da existente contratação e seu benefício previdenciário lançado. Diante da incidência da norma consumerista, a hipótese apreço, é cabível a aplicação da regra constante do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao ônus probatório. É que, como se diz, o Instituto da Inversão do ônus da prova confere ao consumidor a oportunidade de ver seu direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em juízo. É o que diz o artigo 6º, lá no inciso 8º. A facilitação da defesa de seu direito, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. De fato, tal ônus incumbe ao prestador de serviço, pois é sabido que os clientes das instituições financeiras quase nunca recebem cópia dos contratos entre eles celebrados, sendo imperativo, portanto, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, momento em face da sua hipossuficiência técnica. Nesse contexto, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o banco apelante acostou aos autos contrato de empréstimo consignado número 345, 526, 247, está aqui no ID, com valor emprestado de R$ 7.755,27, na data da emissão, 10 de maio de 2018. Consta ainda o contrato no 299, 135, 336,
no valor liberado de R$ 900, data da emissão 5/2/2023, também devidamente assinado, está aqui no ID. De acordo com a petição inicial, o contrato contestado é o de número 0212-33-4-5526-247, firmado em maio de 2018, no valor de R$ 7.755,27 centavos. Da análise dos autos, verifique que a parte apelante juntou aos autos extrato bancário da conta de titularidade da parte autora, constando que em 10 de maio de 2018, ou seja, mesmo a data do contrato, o aludido valor fora creditado em sua conta bancária, restando comprovado que a parte autora se beneficiou com os valores objeto da contratação. Desta forma, constato que a parte reapelante cumpriu com seu ônus de comprovar fatos distintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso 2, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, não sendo apresentado qualquer elemento plausível a viciar o instrumento de contrato, se quer comprovado algum vício de consentimento, tem-se por válida a contratação realizada com a instituição financeira, descabendo a pretensão autoral. Diante do exposto, lanço aqui uma emenda a respeito, peço para não fazer a leitura. Diante do exposto, com da apelação civil, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para no mérito dar provimento, a fim de reformar a sentença integralmente e julgar improcedente o pedido inicial. E faço inversão do ônus sucumbencial, que deverá ser arcado integralmente pela parte autora, devendo decidir sobre o valor corrigido da causa, observando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual fica suspenso o seu cumprimento. É meu voto, eminente desembargador. Desembargador Ricardo. De acordo. Desembargador Agrimar. Também acompanho, Vossa Excelência. Então, recurso conhecido e dado provimento, nos tendo o voto do relator. Obrigado, doutora Manuela. Obrigada, Excelência. Se me permite, eu tenho um outro processo. Será o próximo, doutora Manuela. É o quinto, né? Obrigada. Isso, processo número 5 da pauta 080-2598-47, 2021, 818-0076, apelações cíveis. Origem União, vara única, apelante apelado Banco Bradesco S.A., advogada Larissa Santos Sé Rossi, apelada apelante Maria Barbosa da Silva, advogada Francília Lacerda Dantas, relator e desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, com sustentação oral pela doutora Manuela Santos, representando a parte apelante. Apelante apelado, Banco Bradesco. Vamos para a palavra, doutora Manuela, por 15 minutos. Obrigada, Excelência. Inicialmente, renovo os cumprimentos aos nobres jogadores, ao nobre jogador relator, serventuários da Justiça e demais presentes desta sessão. Excelências, serei breve na minha sustentação. O caso é idêntico ao anteriormente sustentado e, neste processo, a parte recorrida também ingressou com a apresentação informando não ter contratado um empréstimo consignado que, em virtude disso, estava sofrendo descontos indevidos. Em sede de defesa, o banco recorrente esclareceu que não houve qualquer irregularidade nos descontos, tendo em vista que a parte recorrida ela contratou um empréstimo consignado, empréstimo este que se trata de refinanciamento de outro contrato anteriormente firmado, e o valor ele foi depositado na conta da parte apelada, não havendo qualquer irregularidade nos trâmites contratuais legais deste empréstimo questionado. Sobreveio a sentença de primeira instância, a qual condenou o banco recorrente na restituição dos valores descontados em sua forma dobrada, bem como no pagamento de R$ 3.000 a título de danos morais.
E, neste caso, excelências, tal sentença merece reforma, tendo em vista que, pelo banco recorrente, foi anexado aos autos, ao tempo da defesa, o contrato devidamente assinado pela parte recorrida, foi também demonstrado através dos tratos bancários o valor que foi depositado em sua conta. Não houve devolução do valor depositado. A parte apelada desfrutou, usufruiu de tais valores. E por isso, excelências, que a sentença merece reforma. Neste caso, em que pese a parte autora afirmar que é analfabeta, este fator ele não é impeditivo para realizar contratos de empréstimos. E tantos outros contratos. Inclusive, excelências, o que se observa com a documentação anexada na petição inicial é que o extrato do INSS demonstra que a parte apelada se trata de contratante habitual, ou seja, tem ela o hábito de realizar empréstimos consignados. E sendo assim, excelências, o banco, considerando a regularidade da contratação, considerando a legalidade dos descontos realizados, considerando que o valor arbitrado a título de danos morais ele é desarrazoado e desproporcional ante o acervo probatório produzido nos autos, constante nos autos, o banco requer que o seu recurso ele seja conhecido e totalmente provido para julgar improcedentes pedidos constantes na inicial. E, acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, o banco requer o afastamento da condenação em danos morais ou que este seja reduzido, bem como que a condenação, a restituição dos valores a título de danos materiais, ele ocorra em sua forma simples. É o que se requer. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Obrigado, doutora Manuela. Vamos ao voto. Estou conhecendo tanto da apelação civil como do recurso adesivo. Vamos preencher suas formalidades legais. Nós temos a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitado pela instituição financeira. No caso, a instituição financeira apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido deferido em sede de sentença o pedido de designação de audiência em julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte recorrida, feito no bojo de sua contestação. A Comissão dos Autos verifica-se que a ação for movida com o intuito de que fosse declarado nulo ou inexistente o contrato, que é o número do contrato, consecutado de ordem legal, dentre os quais a restituição dos valores indevidamente contados em dobro e uma indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. No presente caso, possível o julgamento alido, no estado em que se encontrava, sem a produção de demais provas, nos termos do artigo 355, inciso 1 do CPC, visto que os documentos juntados aos autos possibilitaram ao juiz de primeiro grau o pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento. Nesse desembargador, estou rejeitando essa preliminar. Desembargador Ricardo. Eu acompanho, seu relator. Desembargador Agrimar. Também rejeito, presidente. Tema prejudicial de mérito, decadência, suscitado pela instituição financeira também. A parte apelar suscita prejudicial ao mérito de decadência do direito. Contudo, em se tratando de relação de consumo, aplicável à espécie o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, trata-se de prazo prescricional. Eu estou tendo como afastado essa preliminar. Desembargador Ricardo. De acordo. Desembargador Agrimar. De acordo também, presidente. Agora vamos a prejudicial ao mérito de prescrição, suscitado também pela instituição financeira. No caso em apreço, o apelante alegou a ocorrência de prescrição quinquenal. Assim, o cerne da questão, sem verificar a ocorrência
ou não da decadência, prescrição, que foi juntado, por juntos pedidos, do direito da autora, ora apelante, e demandar em juízo, objetivando a declaração de nulidade do contrato supostamente firmado entre as partes, bem como a condenação do réu apelado, a repetição dos débitos e indenização de danos morais, tendo em vista a ocorrência de desconto indevido na conta de seu benefício previdenciário, oriundo do contrato de empréstimo, aqui numerado. Se aciona, em seu nome, se aciona no valor de R$ 3.690. Você paga 72 parcelas mensais, cada uma um imposto de R$ 112,48. O início dos descontos em maio de 2016. Aplique-se ao caso em apreço o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, os partícipes da relação processual têm suas situações amoldadas às definições jurídicas de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Resumindo aqui o voto. Ciro. Analisando os documentos acostados aos autos, em especial o histórico de consignações, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado, aqui numerado, no valor de R$ 3.690, encerrou-se em fevereiro de 2018. A petição inicial foi recebida em juízo no dia 20 de setembro de 2021, ou seja, menos de 4 anos após o último desconto, ocorrido em fevereiro de 2018. Portanto, dentro do prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. E, nesse sentido, a jurisprudência tem decidido, e tem aqui várias jurisprudências a respeito. Diante dos argumentos expendidos, restou comprovado que a pretensão da autora apelante não foi alcançada pela prescrição quinquenal. Estou rejeitando a prejudicial de mérito. De acordo. Bador Ricardo. Bador De Aguilar. acordo. Também de acordo. Então, vamos ao mérito. Discuta a apelação civil à ocorrência de fraude quando da realização do contrato de empréstimo consignado, aqui o número, em nome de Maria Barbosa da Silva, sem a sua anuência, no valor de R$ 3.690, você paga 72 parcelas de R$ 112,48, iniciando os descontos em maio de 2016, de acordo com os dados do histórico de consignação do INSS, acostado aos autos, aqui no ID. Aplica-se, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, como já dito anteriormente, e cito. A parte autora dos gerais ordinários que foram surpreendidas com as contratações de empréstimos consignados, ora discutido, combinando com a realização de desconto devido ao valor que costumava receber mensalmente. Por outro lado, a instituição financeira, primeiro apelante, alega não haver nenhuma ilegalidade nos descontos realizados na conta do beneficiário previdenciário da apelada apelante adesivo, visto que as contratações efetivadas de forma regular, sem qualquer indício de fraude. Composição dos autos, verifica-se que os contratos, aqui 2 contratos, agora, acostados aos autos pelo apelado, apresentam-se em desconformidade com o disposto no artigo 595 do Código Civil, uma vez que consta apenas a posição de impressão digital e assinatura roubo, restando ausente a subscrição de 2 testemunhas, não demonstrando assim a formalização legal do negócio jurídico, impondo-se a nulidade contratual. A existência do cumprimento dos requisitos de validade do negócio jurídico supracitado tem a função de garantir que os idosos analfabetos tenham verdadeiramente conhecimento do que estão contratando, manifestando sua vontade de maneira livre e consciente. Lanço aqui emenda a respeito. Inclusive, quando eu era membro da 4ª Câmara Especializada Civil. Diante dos argumentos expendidos, restou comprovado que a pretensão da autora apelante não foi alcançada pela... Não. A digital do analfabeto no contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante, da sua reconhecida impossibilidade de assinar. No entanto, não prova que ele foi informado adequadamente a respeito das provas do contrato. Denota-se, portanto, que o contrato não seguiu as normas pertinentes à espécie, no momento de se tratar de pessoa analfabeta. A responsabilidade do banco apelante por danos gerados em razão de fraudes praticadas por terceiro encontra-se ratificado pela súmula 479 do STJ, que assim dispõe. Peço para fazer a leitura para ser mais resumido aqui no voto. Por outro lado, embora não tenha havido regular contratação, foram acostados aos autos cópia do extrato bancário da parte autora
em que fica demonstrado que foram despontados o imposto de R$ 3.690 à conta bancária de titularidade da apelante. Nessa hipótese, mostra-se devida a compensação do valor transferido pelo banco réu, à conta bancária da parte autora, para apelante, em virtude do contrato discutível nesses autos, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte, conforme a previsão contida no artigo 368 do Código Civil. 5. A fixação do quanto devido em relação aos danos morais, a falta de critério objetivo, deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que deve se valer da equidade e de critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano de que trata o artigo 944 do Código Civil, tentando ainda para o caráter pedagógico e punitivo da indenização, de forma que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento para ofendido. Sobre o recurso de adesivo, o apelante adesivo pleiteia a majoração do quanto fixado a título de indenização por danos morais. Na petição inicial, a parte autora requer a condenação da parte adquirida ao pagamento da quantia de R$ 7.000 a título de danos morais. Falo aqui a respeito do recurso adesivo, lançando os seus artigos, e com a devida venda de fazer a leitura. No caso expresso, a autora ou apelante adesivo requer que o presente recurso seja recebido e conhecido para reformar a sentença prolatada a fim de majorar o quanto indenizatório em quantia a ser arbitrado, bem como a fixação dos honorários advocatícios percentual a ser arbitrado. Dessa forma, atenta às peculiaridades do caso concreto e considerando a capacidade econômica do apelante, a vedação do enriquecimento sem causa e a necessidade de punição do ilícito praticado, bem como em atenção aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, major a reparação para o valor de R$ 5.000 por ter apelado e realizado desconto lesivo ao apelante. Diante do exposto, com da apelação civil, pois preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, para rejeitar a preliminar de cessamento de defesa e as prejudiciais de decadência e prescrição, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a compensação dos valores creditados enquanto a titularidade da parte autora, devidamente atualizada. E com este recurso adesivo, interposto pela parte autora, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de majorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000, decidindo a correção monetária a partir do julgamento, do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de 1% ao mês, contada a data da citação. E deste majorar os honorários advocatícios nessa fase recursal, indivíduo que, no caso, o recurso fora parcialmente provido, restando ausente, assim, um dos requisitos autorizadores à majoração da verba sucumbenciária. É meu voto também, desembargador Ricardo. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho. Então, dado provimento ao parcial, provimento na apelação civil, apresentado pela instituição financeira, e vencido o recurso adesivo também parcialmente, aumentando o valor da indenização por danos morais, tudo nos termos do voto relator. Agora, julgado, né? Esse quinto, agora é o sexto, doutor. Processo número 6 da pauta, 080, 33, 19, 31. Aliás, desembargador, quem pediu foi o doutor Danilo, mas eu não vejo ele aqui na sala. Nós podemos passar para o número 7. Vamos para O 7. Tem embargo de declaração. Pode ser o número 7? Pode ser. Pronto, processo número 7 da pauta, 0800 463 14 2020 818 0071, embargos de declaração na apelação civil. Origem São Miguel do Tapuio, vara única, embargante CCB Brasil S.A., crédito, financiamento e investimento. Advogado Wilson Salles Belchior, embargada Francisca Cícera Passos, advogado Lucas Santiago Silva, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto. Doutor João Pedro Medeiras Veras irá acompanhar o julgamento. O relator no sistema, e vamos ao julgamento aqui. Estou conhecendo o recurso, e no mérito,
De início, destaque que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, comissão, contratação, obscuridade ou erro material. Se o recurso em questão tem como finalidade a integração da sentença por meio do saneamento de vícios, tendo a incumbência de complementar, esclarecer ou corrigir decisão, sentença ou acordo. No caso, o embargante aponta suporte à omissão do julgado pelo fato do mesmo não reconhecer a regularidade contratual, não considerando os comprovantes de depósito constados. No entanto, a alegada omissão não prospera. Veja aqui o que foi constado no julgado. Entre aspas aqui, confissão dos autos, verifica-se que no contrato apresentado pela parte apelada consta assinatura, né, que fez a olho nu, diverge da assinatura da autora apelante, e, ademais, o documento acostado para comprovar a transferência do valor do suposto contrato é ineficaz para a devida comprovação, pois trata-se de documento produzido pelo próprio banco, sem autenticação mecânica da agência pagadora e ainda cuida-se de imagem de tela acerca de requisição de transferência. Documento inidôneo, produzido de forma unilateral, não fornecendo, assim, portanto, nenhuma segurança quanto à sua validade e autenticidade. Foi o que eu analisei lá no acordo. O julgado manifestou sobre o ponto questionado e decidiu em conformidade com o entendimento manifestado por todos os membros dessa igreja Câmara. A insatisfação com o julgado, bem como com a tese aplicada para decidir, não caracteriza a omissão. Assim sendo, nota-se que não estão presentes quaisquer das hipóteses que ensejariam o aperfeiçoamento do acordo mediante embargo declaratório, sendo certo que o recurso em questão representa clara pretensão de alteração do julgado, de sorte que o inconformismo do embargante deve ser manifestado por recurso próprio, que não os embargos de declaração. É que os embargos de declaração têm como função a integração do julgado, e não a reforma ou invalidação da decisão impugnada, não se prestando para provocar mera rediscussão e rejulgamento do feito. Desta forma, verifica-se que a oposição dos presentes embargos de declaração mostra unicamente o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, tendo como objetivo a rediscussão do direito material, o que não é possível de se realizar nas vias estreitas deste recurso. O efeito, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe, a vez que não há omissão no julgado recorrido. E assim, resumindo o recurso, eu conheço dos presentes embargos de declaração, pois preenchido os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito, negar o provimento, mantendo o acordo embargado em sua integralidade. É o meu voto, embaixador Ricardo. Acompanhe, Vossa Excelência. Embaixador Agrimar. Também acompanha, presidente. Um voto conhecido e negado, recurso conhecido e negado por provimento, nos tendo o voto relator. O próximo agora, doutora Natália, é o nono? Isso. Chegou não, não? Ainda não. Processo número 9 da pauta, 08.086-2017-818-0065, apelação cível, origem Pedro II, primeira vara, apelante Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A., Banco Santander do Brasil, advogada Giovana Murilo Vigil Dias Costa, apelada Domingas Barbosa dos Santos, advogada Larissa Braga Soares da Silva, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, com sustentação oral pelo Dr. João Pedro Moreira Veras, representando a parte apelante, Banco Olé Bom Sucesso. Relator no sistema, doutor João Pedro. Então, com a palavra, a sua sustentação oral. Obrigado, desembargador. Só corrigindo, doutora, é Medeiros, tá bom? Só para ficar na gravação, João Pedro Medeiros Veras, OAB POI 22353. É porque eu escrevi errado. Falei só João Pedro, que eu fiquei na dúvida. Eu escrevi errado na pauta, desculpa. Não, sem problemas. Bom, bom dia novamente. Primeiramente, é importante frisar sobre a incorporação do Banco Santander, que o Banco Santander incorporou a integralidade de carteira de empréstimos do Banco Olé Bom Sucesso, por isso eu estou por aqui. Ele foi incorporado dia 31 de agosto de 2020. Mas, sendo mais direto aos autos do processo,
Como já narrado em sede de defesa e também no próprio recurso, a parte autora, após o preenchimento e aprovação da sua proposta de crédito, ela celebrou o referido contrato de empréstimo consignado. Eu tenho aqui os dados do processo, do contrato, ele foi realizado na data de 27 de abril de 2015, no valor de R$ 511,81, em 72 vezes de R$ 14,90. A primeira parcela para 8 de maio de 2015 e a última para 8 de abril de 2021. Foi verificado que a transferência está comprovada e ela foi realizada para a conta bancária da própria parte autora que ela designou, e não cabendo a alegação de suposta falta de recebimento do valor, como comprova o TED. Vale ressaltar também que todos os requisitos essenciais para a validade do negócio jurídico foram preenchidos e, em obrigação, o banco disponibilizou o valor contratado integralmente e instantaneamente. Além disso, não há que se falar na reparação, pois nem sequer houve a prática de uma conduta ilícita. Então, assim, por fim, e resumindo alguns pontos importantes para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, em sentença inicial, não houve fundamentação do motivo da ilegalidade contratual, e essa deve ser reformada em sua integralidade, julgando improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, que seja alterada também a duplicidade dos danos materiais, visto que não fora comprovada a má-fé de forma alguma, e que a parte autora, então, restitua todos os valores disponibilizados em sua conta bancária, visto que ela usufruiu do que foi disponibilizado. Obrigado. Obrigado, doutor João Pedro. Nós vamos aqui. A apelação interposta pelo Banco Olé, com sucesso, consignado, sociedade anônima, faz a sentença, proferida nos autos da ação anulatória de contrato, com declaratória de inexistência de débito, mais repetição de débito e indenização de danos materiais e morais. O juiz julgou parcialmente procedentes, expedido, formulado pela autora, Domingas Barbosa dos Santos, e condenou em danos morais 5.000 e mais custos e honorários advocatícios. Eu estou conhecendo o recurso e digo o seguinte: discute no presente recurso a ocorrência de fraude quando a relação do contrato de empréstimo consignado 742, 187, 96, em nome da apelada, no valor de R$ 518,11, sem indicação de parcela mensal no valor de R$ 14,90, iniciando-se conta em abril de 2015. A parte autora, ela apelada, idosa, pessoa idosa, alega ter sido surpreendido com desconto mensal na conta em que recebe um benefício previdenciário, comprometendo sobremaneira seu orçamento familiar. Afirmou ainda que não realizou o referido negócio jurídico, tampouco recebeu o valor do contrato. Por outro lado, a instituição financeira afirma não haver qualquer irregularidade no negócio jurídico questionado na demanda, uma vez que a contratação foi realizada na forma legítima, inclusive com disponibilização do valor contratado pela autora apelante. Autora apelada. Embora o réu tenha juntado suposto contrato aos autos, não juntou a TED, constando o valor ali tabulado pelas partes. Dessa forma, restando prejudicada a comprovação de validade do contrato e do repasse do valor supostamente contratado para a conta bancária de titularidade da autora apelada. Portanto, não foram juntados qualquer documento válido nesse sentido. Conclui-se, pois, que o contrato de empréstimo consignado não atingiu a finalidade pretendida, consubstanciada na disponibilização do valor supostamente contratado. Portanto, inapto a produzir efeitos jurídicos. E não aplico aqui a súmula no 18 deste egrégio tribunal, que diz: a ausência de comprovação pela instituição financeira da transferência do valor do contrato para a conta bancária do consumidor, do mutuário, garantindo o contraditório e amplo defeito, sem gerar a declaração de nulidade da avença com o consectário legal. E trago aqui outras argumentações a respeito, e
vamos resumir no voto aqui. Trago várias jurisprudências, inclusive também quando era da Quarta Câmara, especialidade da CIR. E o dano moral também fica caracterizado ante os transtornos causados à apelada em razão da contratação irregular e desconto indevido em sua conta bancária. E a fixação do quanto indenizatório, também já de nosso conhecimento nessa igreja-câmara, já, como de costume, estou fixando em R$5.000. Diante do exposto, eu estou conhecendo a apelação e negando o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. É meu voto, deixando de majorar a condenação do advocatício nesse instante, tendo em vista que o juiz já fez em seu patamar, quer dizer, 20%. É meu voto, eminentes desembargadores. Desembargador Ricardo. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. O recurso conhecido e negado o provimento, nos tendo o voto do relator. Esse foi o 9º, né? O 9º. O próximo, doutora? Isso, não. O próximo, o advogado do processo número 6 ainda não ingressou na sala, mas nós temos uma advogada aqui que pediu inversão do processo número 2 da pauta. Número 2. Processo número 2, 080, 19, 31, 92, 2023, 818-0140, apelação cível, origem Teresina, 10ª Vara Cível, apelante Luiz Gonzaga de Souza, advogada Roseana Kessia Soares Souza, apelado Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, com sustentação oral pela doutora Thaís Fernandes Antunes, representando a parte apelada. Apelado, Banco Pan. Isso. O relator no sistema, doutora Thaís, e com a palavra, Vossa Excelência. 15 minutos. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Excelência, trata-se de uma ação em que a parte apelante alega não ter contratado o empréstimo consignado com o banco, suspeitando ser vítima de fraude. No entanto, a sentença proferida julgou totalmente improcedente os pedidos autorais. Então, excelências, conforme já demonstrado na contestação, a apelante possui de fato um contrato de empréstimo consignado com o banco e o valor foi liberado em favor da parte autora por meio de TED. Então, destaco que o banco apelado cumpriu seu ônus probatório, tendo juntado nos autos o contrato objeto da lide, o demonstrativo de operação e o comprovante de transferência bancária. Entendemos que o contrato em questão é legítimo e não apresenta irregularidades. Na ocasião da contratação, todas as cláusulas foram lidas em voz alta, na presença de 2 testemunhas devidamente identificadas, e a parte contratante, ciente de acordo, assinou o instrumento, cumprindo, então, o disposto no artigo 595 do Código de Processo Civil. Então, a defesa da parte apelante se baseia na ausência de assinatura a rogo, porém, tal argumento não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, considerando que todos os elementos da contratação atestam sua regularidade. Não houve nenhum dano à parte autora, seja de ordem moral, material, o que houve foi tão somente a cobrança de valores oriundos de um contrato devidamente firmado entre as partes. Então, por essas razões, requeremos a manutenção da sentença de improcedência. São essas minhas considerações, excelências. Obrigada. Obrigado, doutora Thaís Fernandes. Cuide de apelação civil, interfere por Luiz Gonzaga de Souza, e faz a sentença, proferindo a ação declaratória de existência de débito, acumulado com repetição, de débito, indenização por danos morais e materiais, proposta pelo apelante em desfavor do Banco Pan, sociedade anônima, na qual o juiz julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, ante a inexistência de ato ilícito e ausência de responsabilidade civil atribuíveis ao demandado, afastando o dever de indenizar. Discuta no presente recurso a ocorrência também de fraude, como de costume, da realização do contrato de empréstimo consignado. Aqui o número.
O autor, como de costume também, idoso, analfabeto, aduzir na exordiável, que foram surpreendidos com a contratação de empréstimo consignado, hora discutido, combinando com a realização de descontos indevidos na conta de seu benefício previdenciário, comprometendo sobremaneira seu orçamento familiar. Afirmou ainda que não realizou o referido negócio jurídico, tampouco recebeu o valor do contrato. Por outro lado, a instituição financeira apelada alega não haver ilegalidade nos descontos realizados na conta bancária do apelante, visto que a contratação efetivou de forma regular, sem qualquer indício de fraude e com reparto do valor contratado. Pois bem, cabe ao magistrado decidir sobre os elementos necessários para o seu destinatário das provas produzidas nos autos. Detém a ele a prerrogativa de sopejar a necessidade ou não da produção probatória requerida pelas partes, indeferindo as consideradas inúteis e a formação do seu convencimento. Na espécie do magistrado, a qual entendeu pela legalidade do contrato discutido nos autos, uma vez o requerido comprovou a existência de fato petitivo do requerente no momento em que colacionou o contrato discutido devidamente assinado. De igual modo, juntou comprovante de transferência de valores. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu que é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto, mediante assinatura rolo, com subscrição de 2 testemunhas, sendo necessário o instrumento público para a validade do negócio. E assim, essa Igreja Câmara, a terceira aqui, tem decidido também esse mesmo sentido. E, compulsão dos autos, verifica que o instrumento contratual acostado pelo apelado apresenta, em conformidade com o disposto no artigo 595 do Código Civil, porquanto consta a posição digital, a assinatura rolo e a subscrição dos testemunhos, restando demonstrado que o autor, o apelante, tinha pleno conhecimento do que está contratando, manifestando sua vontade de maneira livre e consciente, não havendo, pois, esse falar em nulidade do contrato. De igual modo, foram apostados aos autos cópia do comprovante de transferência eletrônica disponível para a conta bancária titularidade do apelante, documento este cuja autenticidade não for impugnada pelo recorrente, tampouco por suscitado incidente de falsidade referida à prova documental, porquanto, em réplica à contestação, bem como nas razões recursais, limite-se a pugnar pela nulidade do contrato de empréstimo consignado. E resumindo aqui o voto, com esse fundamento, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe entre a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito em favor do apelante. Estou conhecendo o recurso, negando por metro. Estou majorando os honorários advocatícios em mais 5%. É o meu voto, também, desembargador Ricardo. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho. Então, recurso conhecido e negado por mérito, nos tendo o voto relator. Obrigado, doutora Thaís. Obrigada, bom dia. Esse foi o segundo. Número 2. E agora, doutora Natália, tem o sexto ou não? Eu estava até conferindo aqui, desembargador, o e-mail que eu recebi. Eu acho que o advogado se confundiu, que no e-mail ele fala em 19 de abril, mas o link foi enviado. Uhum. Então, podemos seguir a pauta. Então, vamos retornar aqui a primeira, que é do desembargador Ricardo. Primeiro item. Processo número 1 da pauta, 075-3556-92-2023-818-0000, tutela antecipada antecedente. Origem Teresina, primeira vara civil, requerente Ana Maria Barros da Costa, advogados Nicásio Borges Leal Filho, requerido Banco do Brasil S.A., advogadas Eline Maria Carvalho Lima, relator desembargador Ricardo Gentil Lálio Dantas, sem sustentação oral. Senhores jogadores, o relatório está aí disponibilizado e a questão aqui é simplória. O juiz extinguiu o processo lá, na origem, pelo não recolhimento das custas. Não ficou demonstrado verdadeiramente que a parte não poderia recolher essas custas sem prejuízo do seu sustento. Então, diante dessa constatação, e permita, senhores julgadores, eu estou concedendo a ela o benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, eu estou anulando o julgado, devolvendo o processo para o seu regular processamento. Tá?
É como eu estou votando, senhores jogadores. Acompanhe Vossa Excelência, Madu Agrimar. Também acompanho. Então, concedendo os benefícios, né, da justiça gratuita. Estou concedendo e devolvendo para o regular prosseguimento do processo lá na origem. Concedendo, decido pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, retornando os autos ao juiz de origem, Isso. na forma que seja conhecido, julgado procedente, pedido de tutela, execução. Termo do voto do relator. Obrigado. Agora, qual é o próximo, doutora Natália? É o sexto? Isso. Processo número 6 da pauta 080 33 19 31 2021 818 0033, apelação civil. Origem Piripiri, terceira vara, apelante Maria Isaína Sancho, advogado Richardson Menezes Pimentel, apelado Banco Bradesco Financiamento S.A., advogada Larissa Santos Ser Rossi, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, sem sustentação oral. Então, cuide da apelação civil, depois por Maria Isaína Sancho, em face de sentença, proferida nos audação de produção antecipada de provas, imóvel em face do Banco Bradesco, financiamento, sociedade anônima, o juiz da terceira vara da comarca de Piripiri homologou a prova, produzida nos presentes autos, não substanciado nos documentos apresentados, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Não houve condenação em honorários advocatícios. O questionamento do presente recurso, ele cinge em verificar se houve pretensão resistida pelo apelado a ensejar sua condenação ao pagamento de honorário advocatício em favor do apelante. No caso da espécie, a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação de produção antecipada de prova em desfavor do Banco Bradesco Financiamento, apelado, visando a exibição do contrato de empréstimo consignado, a fim de possibilitar prévio conhecimento dos fatos que possam justificar o ajuizamento de uma ação principal, tendo em vista a ocorrência de desconto mensais na conta sobre benefício previdenciário de parcela no valor de R$ 32,98. Afirmou na petição inicial que aceita como proposta para a solução do conflito o valor de R$ 10.000. Vamos aqui resumindo. O Superior Tribunal de Justiça, por seu entendimento consolidado no sentido de que, são devido honorário advocatício em ações cautelares, exibição de documento e produção antecipada de prova, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Compulsão dos autos verifica que o requerimento administrativo fora formulado pelo patrão da parte autora através de e-mail, aqui, encaminhado na data 13 de setembro de 2021, para o e-mail, supostamente da parte E, não tendo sido demonstrado que o pedido chegou ao conhecimento da demandada ou sequer sido mencionado um número de protocolo relativo à suposta requisição. Vez que no referido e-mail fora dado um prazo de 15 dias a contar do recebimento para a instituição financeira apresentar o contrato de empréstimo consignado. Contudo, não havendo no bojo processual qualquer documento comprobatório acerca do seu recebimento pela instituição financeira apelada, resta impossibilitada a aferição do decurso do prazo supracitado. Assim, não havendo comprovação de que o aludido requerimento administrativo fora, de fato, remetido ao apelado e devidamente recebido pelo mesmo, para fim de conhecimento e adoção das providências cabíveis ao entendimento do pleito, não há como afirmar que houve recusa administrativa. Lanço aqui algumas emendas a respeito, também do tribunal, e daqui do nosso tribunal, e resumindo o voto, digo o seguinte. Além disso, depende dos autos que a ação ajuizada visa a obtenção de contrato de mútuo bancário, documento do cliente que é resguardado pelo sigilo bancário. E, portanto, o envio de referida documentação a terceiro exige procuração específica desse fim, o que não restou comprovado nos autos. Desta feita, no caso presente, não for evidenciada a resistência administrativa, bem como não resta caracterizada a resistência judicial,
à pretensão da parte autora, uma vez que, na primeira oportunidade, se manifestar nos autos, quando o oferecimento da contestação, o réu apelado apresentou o contrato questionado na demanda, não oferecendo assim qualquer resistência à exibição do documento, sendo incabível a sua condenação ao pagamento de honorário advocatício. E, diante do exposto, com esta apelação, preenchida as formalidades, mas, no mérito, nego o provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. É o meu voto, eminente desembargador Ricardo. Estou de acordo com Vossa Excelência. Eminente desembargador Agrimar. Também lhe acompanho, senhor presidente. É um recurso conhecido e negado provimento, nos tendo o voto do relator. É o sexto. Temos o oitavo, né, doutora Isso. Natália? Processo número 8 da pauta, 080, 45, 85, 57, 2020, 818, 0140, apelação civil. Origem, Teresina, Terceira Vara Civil, apelante Maria da Conceição Costa de Moraes, advogada Juliane Araújo de Oliveira, apelado Banco Olé Bom Sucesso Consignado S.A., advogada Giovana Murilo Vigil Dias Costa, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, sem sustentação oral. Obrigado, doutora Natália. Vamos aqui resumir no voto. É caso bem corriqueiro aqui não só na nossa Igreja Câmara, não só no nosso tribunal, como em todos os tribunais brasileiros. Cuide de apelação civil, interpõe o Maria da Conceição Costa de Moraes contra o Banco Bom Sucesso, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com indenização de dano morais, repetição de indébito e nulidade de negócio jurídico, com pedido de antecipação de tutela. Foi proposta em desfavor do banco, Bom Sucesso, como já falei, o juiz julgou improcedentes, pedidos foram lá na inicial, sob o fundamento de que houve a comprovação da regularidade da contratação e de ausência de cometimento de ato ilícito pela instituição financeira a ensejar nulidade contratual com signatários legais. E, com a devida venda de Vossa Excelência, eu vou resumir o voto com a emenda. Direito processual civil, apelação civil, contrato de cartão de crédito com reserva de imagem consignada, inversão do ônus da prova, relação contratual devidamente comprovada nos autos, comprovação de transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade do apelante, autorização para débito mensal em folha de pagamento, inexistência de ato lícito, exercício regular de direito, ausência do dever de indenizar, sentença mantida, recurso conhecido e improvido. Item 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência de fraude quando a realização de contrato de cartão de crédito consignado, que tem o nome, em nome do apelante. 2. No caso em espécie, a instituição financeira, ora apelado, se desincumbiu do seu âmbito probatório, uma vez que acortou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo recorrente, demonstrando assim a regularidade da contratação havida entre as partes litigantes. 3. No aludido instrumento contratual, contém cláusula prevendo desconto em folha de pagamento do recorrente do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito. 4. Comprovação da transferência eletrônica disponível, que é o TED, do valor suscitado no contrato para a conta bancária de titularidade do apelante, sem devolução do dinheiro. 5. Assim, restou demonstrado que o apelante tinha ciência dos termos do contrato questionado na demanda, bem como da modalidade contratada, a qual permitia-lhe a utilização do cartão de crédito para a realização de saques e ou compra em estabelecimentos comerciais, despesas que seriam incluídas na fatura subsequente, com previsão contratual de pagamento mínimo a ser debitado na sua remuneração. 6. Dessa forma, o apelado comprovou que não praticou qualquer ato ilícito, agindo no exercício regular do direito, fato esse que exclui a responsabilidade civil, nos termos do artigo 188, inciso 1 do Código Civil, não havendo, pois, o dever de indenizar e nem de devolver quantia. Sentença de improcedência mantida. Então, recurso conhecido e improvido. Eminente desembargador Ricardo, desembargador Agrimar. Eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho. É um recurso conhecido e improvido, nos tendo o voto do relator. Assim concluímos os julgamentos dos recursos pautados para essa sessão.
tem mais aqui. Eu agradeço o comparecimento do eminente Maduro, da doutora Procuradora de Justiça, doutora Marcelina, da doutora Natália, dos advogados que aqui estiveram. E amanhã estaremos em outra sessão. Até quarta-feira, próxima semana. Quarta-feira. Certo. Inclusive, a sessão promete ser extensa amanhã, né? E temos uma para anterior, né? 8 horas, nós dois. Isso, 8 horas. Temos uma ainda, acho que Tem que correr, né? Exato. Pois é. Então, até amanhã, para quem é de Não, amanhã. Ricardo, quero só 2 minutos para tirar uma dúvida aqui. Até mais, doutora Marta. Bom dia. Agradecendo Bom dia, aos intérpretes aí também. 2 minutos. Okay. Nós temos aqui uma resolução do plenário virtual, aqui no 36 de 2022, não sei se está atualizado, mas ainda consta aqui o seguinte: quando tem voto divergente, caberá à Secretaria Judiciária a habilitação do julgador nos processos em que ocorra a apresentação de voto divergente. Aqui minha dúvida é aqui. Não proferido o voto pelo desembargador, este será considerado como ausente para fim de composição do Código de Julgamento. Não entendi. Exato. Se manifestar divergência e não depositar o voto, fica adiado, porque não tem como ser aferido pelos outros colegas. Pois é exatamente isso que está ocorrendo. Eu não estou vendo os votos divergentes. Aí eu digo aqui, considerar como ausente o desembargador que escolher. Eu acho que não é ausente, não apresentou o voto, né? Ele não está ausente, ele está presente, agora deixou de apresentar o voto. Não é ausente a sessão. Exato, aqui do gabinete eu estou apresentando os divergentes. O desembargador está presente, ele não apresentou foi o voto divergente, né? Quando ele aqui, eu estou indo no termo colocado aqui na resolução. É ausente, ele não é ausente. Exato, acho que é um erro material aí, nessa expressão. Ele considerar como ausente o desembargador que escolheu a opção de divergir do relator no sistema e não inserir seu voto durante o período da sessão virtual. Acho que a consequência natural é adiar o processo, né? Adiar o julgamento. Quer dizer, desembargador Ricardo? Não, eu também concordo. Acho que considerar ausente, né? Não é ausente. Às vezes não é ausente, ele teve a intenção de apresentar a divergência. Às vezes a não inclusão do voto se deve a algum outro motivo, mas não a ausência do julgador, né? Às vezes pode dever-se a um próprio esquecimento, né? Que isso é passível hoje com tantas obrigações, mas vamos ficar mais atentos a isso, né? Ou às vezes até erro de sistema também acontece. Também pode você ser. deposita e não chega. Não consegue. E a coisa que eu devo ter visto, sempre quando eu peço destaque. Para ir lá logo para a sessão e a gente discutir. Doravante, vamos observar isso aí com muito rigor. E, no caso, seria a solução o adiamento mesmo, né? Quando não acontece. E tem um caso de visto que não é preciso apresentar o voto ali naquele momento e fica para a sessão seguinte. Acontece que, às vezes, isso incide sobre esses votos de repetição, né? E termina que nos leva, né, a um esquecimento, alguma coisa do tipo, de colocar, porque acha que é tão rotineiro isso aí que termina. Né? Mas agora, com a harmonização, acho que acaba de vez, né, esse negócio aqui. Agora vamos ver. E a gente facilita muito, né? Ontem, mais uma vez, eu fui visitado, né, por um banco aí, e aqueles argumentos de sempre, né? Disseram até que ainda iam procurar os colegas aí, mas é aqueles argumentos aí. Eu fui também, eu fui visitar o desembargador. Eu posso encerrar a gravação? Era para ser encerrado, eu esqueci. Devia ter encerrado. Era. Devia ter encerrado. Eu já recebi também essa visita, dizendo que eu